Olá, boa tarde. Está no ar o primeiro programa de debate entre mulheres conservadoras pela TV D News, canal digital aberto 581, com retransmissão para os canais no YouTube Fator Político BR, canal 011 News, TV Flórida, nos Estados Unidos. Lembrando que a gente está transmitindo para mais de 12 milhões de lares. Compartilhe aí o link da nossa transmissão. Deixe seu recado no Superchat para apoiar o nosso trabalho aqui. E deixe seu recado aí no chat também, que a gente lê, viu? Eu sou Rose Rocha e agora você tá com elas. Olha só, nosso time. Hoje o time tá completo, né? Berenice Leite. Berenice, boa noite. Boa tarde, Rose. Tudo Boa bem? É o tarde. costume, né? A gente estava rindo, né? Eu falei assim, eu faço tanto programa à noite, que qualquer hora eu vou falar um boa noite, sendo que é à tarde, né, Berenice? Boa tarde. Pois é, a minha sorte é que meu programa é à tarde, eu não corro esse risco, gente. É sempre uma honra estar com essa bancada maravilhosa. Como você disse, o time está completo, a Ana está aqui com a gente e vamos comentar as principais notícias da semana, né? Que envolvem, inclusive, o ambiente familiar, o papel de mãe, de mulher, tem muita coisa mesmo. Tem muita É isso aí. coisa. Boa tarde, Ana Paula Rocha, nossa analista política, advogada, sabe tudo, hein, Ana? Boa tarde, Bo- Ana. Boa tarde, Berenice. Boa tarde, Rose. Saudações aí à nossa audiência maravilhosa. E hoje nós estamos aí com esses temas que sempre nos afligem, né, enquanto mulheres, e vai ser muito bom poder debater sobre eles e conversar um pouco com a nossa audiência, esclarecer algumas coisas e deixar todo mundo aí mais preparado para esses tempos que nós estamos vivendo. É importante dizer que o Tá Com Elas, além de assuntos de mulheres, que é muito importante, a gente está sempre discutindo, a gente vai falar também do que está acontecendo aí no país, viu? Porque de tédio o brasileiro não morre, não. Vamos para o primeiro assunto que está dando o que falar. Diferença salarial entre homens e mulheres cresce no governo Lula. Os dados foram divulgados esta semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego, revelando um aumento em relação à diferença salarial de 19,4% registrada até março. Essa disparidade salarial entre homens e mulheres no setor privado aumentou desde o início do ano. Atualmente, as mulheres recebem, em média, 20,7% a menos do que os homens. Já imaginaram o que é isso no final do mês, esse resultado no final do mês? Mas, meninas, o que eu queria dizer é o seguinte: o mais interessante disso tudo, é que a Lei de Igualdade Salarial foi sancionada por Lula em 2023. O texto equipara o salário entre homens e mulheres quando no exercício da mesma função, e tem até multa, viu? De 10 vezes mais para quem descumprir a lei. Essa igualdade salarial é um direito do trabalhador e já consta na própria CLT, que não permite isso desde 1943. Mas há brechas também no plano de carreira, mas acho que a Berenice vai concordar comigo, né, B? A verdade é que nem deveria pagar por gênero, né? A gente não teria de precisar dessa lei. A gente tem de ser reconhecida pela capacidade, pelo nosso talento, pela nossa dedicação. Infelizmente, muitas empresas ainda não enxergam o potencial das mulheres. Por que será, hein, B? Pois é, Rose. Primeiro eu já começo com uma dica aí para o governo Lula, que está nessa sanha por arrecadar cada vez mais. Aproveita e fiscaliza essa lei que na prática não está sendo vivida e multa, né? Já que pode multar, multa as empresas que não estão cumprindo a lei. É isso que a gente quer, a prática, que de fato a lei seja aplicada. E essa pesquisa me chamou a atenção, Rose e Ana, porque principalmente as mulheres que estão em cargo de chefia, de liderança, é que tem essa disparidade de 20%, pouco mais de 20%, nos salários entre homens e mulheres. E se vocês forem ver, o gasto que a mulher tem
é muito maior que o de um homem, né, gente? Nós temos que chegar apresentáveis no nosso trabalho, é salão de beleza, é maquiagem, é tudo que vocês imaginarem, roupas, as roupas das mulheres, né? Para andar bem vestida, meu amor, não é fácil, não. E assim, por que nós estamos sempre ainda tendo que provar que nós somos tão quanto responsáveis e competentes para assumir cargos e receber os mesmos salários? A verdade é que o nosso país ainda tem uma essência machista. E eu vou dar um exemplo, não do ambiente empresarial, né, da questão trabalhista, mas eu passei recentemente por uma experiência e só depois é que eu fui me tocar que aquilo estava acontecendo comigo por eu ser mulher. Né? Eu me envolvi num acidente de trânsito com um outro veículo e o motorista do outro veículo, né, imediatamente veio para cima de mim, né, sem querer chegar em um acordo, né, eu propondo ali a ele um acordo, e ele com a voz aumentada, né, agressivo, as pessoas passando na rua, perguntando o que estava acontecendo. Eu cheguei em um momento que eu tive que começar a filmar, porque assim, o que estava acontecendo ali era só faltou a agressão física, né? E eu estava totalmente sozinha, e não sei o que aconteceria se fosse numa rua, num lugar mais deserto, talvez teria sido até agredida. E depois que passou toda essa situação, né, que eu ameacei até de chamar a polícia para registrar a ocorrência, porque algo que poderia ser resolvido rapidamente ali, né? Talvez se fossem 2 homens envolvidos no acidente, isso teria se resolvido de uma forma mais cordial. Só depois é que eu me toquei que eu estava sendo ali assediada, né? Talvez outra palavra caiba a isso, mas era porque eu era mulher, porque é fácil, né? Aquela frase antiga, mas real. É fácil crescer para cima de mulher. E assim também é no ambiente trabalhista. Muitas mulheres que assumem cargos, profissões, por exemplo, na área do campo de agronomia, mulheres que são engenheiras, que trabalham no ambiente de obras, onde tem muitos homens ali convivendo com ela, para ela manter o respeito das pessoas, dos homens que trabalham com ela tem que ter uma postura muito firme mesmo, porque, em geral, e eu não estou aqui dizendo que não existem as exceções, mas a mulher ela precisa estar sempre numa postura na defensiva, até mesmo para ser respeitada no ambiente trabalhista. Rose. Ana, a Berenice estava falando aí, é triste, né, essa questão do machismo, e é bem interessante isso, porque eu já passei por isso no meu trabalho, na minha profissão, mas eu fiquei com uma Berenice, você acredita que eu fiquei assim, será que é isso mesmo? Falei, será que eu estou entendendo isso? Porque assim, por que é importante falar isso? A esquerda sequestrou essa pauta, nós somos conservadoras e nós somos totalmente contra essas feministas atuais aí, que também sequestraram a palavra feminismo, mas a gente sabe que tem algumas coisas que realmente existem, o machismo existe, né? Então, eu gostaria de te ouvir a sua análise, por que a mulher não é respeitada até na questão salarial? Nós temos aqui uma questão que é histórica, né? E depois a gente chega aí no governo Lula. Como você bem falou aí, né? A esquerda no Brasil, ela sequestrou essa pauta do feminismo e, ao mesmo tempo, deixa as mulheres de lado, né? Nós temos uma ministra das mulheres que não sabe nem definir o que é uma mulher. Então, ao mesmo tempo que a pauta foi sequestrada pela esquerda no Brasil, hoje a gente vê também, em virtude, eu acredito eu, da agenda woke, a mulher sendo desvalorizada por esta mesma esquerda. Então, do ponto de vista histórico, a primeira coisa é o seguinte: o feminismo, quando ele surge no início, né, no século XIX, no século XX, perdão,
Eu já sou vó, né, gente? Então eu já estou passando pelos séculos. Eu sou do século XX, nós estamos no século XXI, eu já sou do século passado. Então, no século XX, chamado feminismo histórico foi uma grande revolução social no sentido de que realmente havia uma disparidade em relação aos direitos civis de homens e mulheres, né? Então, a mulher, ela não tinha autonomia sobre a própria vida dela, ela não tinha direitos simples, né, de trabalhar, de ir e vir, mais para trás aí até de gerenciar seu próprio dinheiro, mesmo que ela fosse a herdeira de uma fortuna, aquilo passava para o marido. Então, assim, a gente precisava realmente de chegar num ponto um pouco mais de equilíbrio em relação a isso, no sentido de nós termos o direito de decidir a nossa própria vida, fazer as nossas próprias escolhas. Houve um avanço em relação a isso? Sim, houve um avanço significativo. A vida que nós temos hoje, que nós podemos estar aqui sentadas falando sobre política, sobre economia, sobre os rumos do país, é graças a essas mudanças que aconteceram no século XIX. Tem um fato muito interessante da primeira maratonista mulher, eu agora não vou recordar o nome dela, infelizmente, que a primeira maratona que ela correu fingindo que era um homem, porque acreditava-se na época que a mulher não conseguia correr uma maratona. Muitas não conseguem, eu sou uma delas, mas tem homens também que não conseguem. Acreditava-se que a mulher não seria capaz, então ela correu a maratona se fingindo de homem, e no meio da maratona perceberam que ela era mulher, ela estava correndo com o marido e o treinador dela, e tentaram parar ela, tirar ela da corrida, e o treinador e o marido dela que foram segurando as pessoas que estavam vindo, né, os organizadores ali, para tirar ela da prova, e ela conseguiu terminar a prova, provando que a mulher era capaz de correr uma maratona. Então, hoje, quando a gente vê as mulheres correndo aí na rua, né, suas meias maratonas, suas maratonas, todo mundo hoje, a corrida é um esporte muito popular, a gente tem que entender todo esse processo que a gente passou. Eu acho que a gente tem uma dívida de gratidão com essas pessoas que lutaram para que a gente pudesse fazer coisas simples como correr uma maratona. Agora, quando a gente chega na questão salarial, isso nos mostra que nós ainda temos alguns direitos civis que não estão sendo respeitados. Eles já são garantidos por lei, mas na prática eles não são respeitados. E da mesma forma que se faz uma campanha com relação à questão da violência contra a mulher, que existe também o contrário, né, da violência também da mulher contra o homem, mas a questão aí é que o homem tem muito maior força física, então é óbvio que a violência contra a mulher é um assunto muito mais delicado e muito mais urgente de se tratar. Mas, da mesma forma que se faz esta campanha, há que se fazer também essa campanha de esclarecimento para as próprias mulheres, para a sociedade como um todo, para os empresários, e sim penalizar aqueles que não estiverem cumprindo a lei. E o governo Lula, ele vem agora lançar um plano de valorização da mulher no trabalho, me parece que até tardiamente, porque na minha visão, esse aumento do número de mulheres que recebem, ocupando os mesmos cargos, menos dos que os homens, no governo Lula, não é uma coincidência. É porque nós estamos vendo um governo com uma agenda que vem desvalorizando cada vez mais a mulher, em especial a mulher de cromossomo XX, a mulher que nasceu biologicamente mulher. É desta mulher hoje que nós estamos falando. Desculpa, gente, houve um contratempo aqui na minha câmera. Então, como eles têm dado esta mensagem para a sociedade de que a mulher não tem tanta importância assim, e nós vamos ver em outras matérias aqui hoje ainda, o que acontece? Esse assunto ficou esquecido, né? Esse assunto ficou para trás.
E esta sim é uma pauta importante para a mulher, e não outras aí que a gente tem visto. Então, o Ministério da Mulher hoje, ele defende praticamente apenas as pautas das mulheres trans. Sim. Então, esta é uma pauta que nós precisamos rever. Qual que é o posicionamento real do governo Lula em relação às mulheres em todas as áreas, esporte, todas as áreas, mas em específico a questão do trabalho, que tem que ser pela meritocracia e não pelo gênero, e sim, se há o mérito, se há a responsabilidade do cargo, se são as mesmas funções, independente de gênero ou cor de pele, o salário tem que ser equiparado. E lembrando que nós somos em número maior, população, e em número maior quando se refere ao eleitorado brasileiro também, não é? Bom, vou dar um recadinho agora aqui para a nossa audiência. Você pode nos apoiar se tornando membro do nosso canal no YouTube por apenas R$ 4,99 mensais. É um valor baixo, viu, gente? Um valor simbólico, mas que faz toda a diferença e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos aqui na plataforma do Fator Político BR. Então já clica no link que está no topo dos comentários e se torne membro do canal. Berenice está aqui, mas ela gravou um recadinho especial para você. Aqui nesse lugar, nesses corredores, em cada uma dessas salas é decidido o futuro de milhões de brasileiros. E eu vou contar tudo o que acontece para vocês, assinantes do Fator Político, além de contribuir para o crescimento de um canal 100% independente que leva a verdade para os brasileiros. Você vai estar adquirindo informação de qualidade, em primeira mão e participando ativamente da política nacional. É isso aí, Berenice, o canal está cada vez melhor, hein? Fala um pouquinho aí pra gente da programação, para o nosso público saber durante a semana. É isso, Rose, crescendo a cada dia, né? Graças à parceria de profissionais como você, como a Ana Paula Rocha, que fazem esse projeto cada dia mais ficar robusto, né? Agradecer, inclusive, o Ricardo Montijo, da TVD News, a Daniela, a doutora Daniela, que também, né, ajudam a gente a distribuir esse conteúdo, chegando até em locais onde a internet não alcança. A gente está agora com o programa Tá Com Elas, aos domingos, né? Para que as pessoas, principalmente aí, o público feminino, é um dia de descanso e que você também já aproveita para ficar atualizado sobre as principais informações de política. O raio-x da política que eu apresento nas segundas agora está também na segunda e na sexta-feira. E você, maravilhosa, comandando Conexão 011 News, né? Em breve teremos novidades, eu não posso contar, porque dizem que se a gente adiantar, dá azar, né? Mas em breve a gente tem mais novidades vindo por aí. E eu quero aproveitar e estender aqui para os anunciantes, né? Quem tiver interesse em anunciar conosco, entre em contato pelo nosso e-mail, que é o fatorpoliticobr@gmail.com. Anuncie conosco, nós temos aí um amplo alcance, tanto na internet, nos canais do YouTube, TV Flórida, 011 News, Fator Político BR, quanto na TVD News, em sinal aberto para todas as antenas digitais parabólicas. Então, anuncie conosco, já fica o convite, e a gente sempre aqui na batalha, correndo atrás, né, Rose? Porque não pode parar. E o jornalismo independente é um desafio. E olha, uma dica para você, anunciante. O público da mulherada é grande, hein? É um público grande e fiel. Olha só, nós somos já mais da metade da população e a gente gasta. A gente gasta. Verdade. Fica a dica aí para o anunciante, né, Ana? Exatamente. Bom, como a gente está continuando o nosso assunto aqui, como a Ana estava dizendo antes, na pauta anterior, que continua aí essa degradação da imagem da mulher, infelizmente. Nesta semana, os ministros do Supremo Tribunal Federal discutiram em sessão plenária quais termos devem constar na declaração de nascido vivo do Sistema Único de Saúde, do SUS.
O debate girou em torno do uso da categoria do termo mãe e pai, que excluem pessoas trans da certidão. Eles querem tirar o termo mãe e pai e colocar parturiente. André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Flávio Dino defenderam que os termos mãe e pai também sejam incluídos. Mendonça sugeriu que ambos apareçam ao lado de parturiente. Nunes Marques afirmou que a sociedade deve poder escolher a designação que melhor reflete suas convicções. O julgamento foi novamente suspenso, após pedido do relator ministro Gilmar Mendes. Mas vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo aí, onde André Mendonça, a parte em que André Mendonça fala um pouco sobre isso no Supremo Tribunal Federal. Era nessa qualidade, acho que também gostaria de ter essa designação. Imagina, nós estamos aqui diante de um direito de minoria, que é um direito fundamental subjetivo, a não ser reconhecido como não se reconhece. Agora, nós não podemos descuidar de milhões e milhões de jovens brasileiras que acalantam o sonho de ser mãe. Essa é a grande maioria. E nós estamos igualando. Eu não posso ultrapassar. Eu não posso colocar esse direito na frente do outro. E o que se almejou por meio dessa ação foi alcançar uma denominação que, por assim dizer, em relação a essas pessoas, não implicasse numa exclusão discriminatória da sua constituição de personalidade. E, portanto, o vocábulo parturiente compreende, evidentemente, a mãe. Porém, eu pondero com o colegiado que também acho que não haveria nenhum impedimento. É isso, acho que agora já está voltando, né? Gente, isso. Deixa eu só, antes da Rose passar, eu achei interessante, porque pelo menos em uma coisa eu concordo, então, com o ministro Alexandre de Moraes, ele defendeu manter o termo de mãe, gente, estou chocada. Não, você, Berenice, como mãe aí agora, deve estar... Olha, nem sei falar, eu fico revoltada. E isso começa justamente com essa desvalorização que esse governo e esse grupo político que hoje domina o país, essa agenda deles de destruição dos principais valores, né, construídos pela sociedade ocidental, vem fazendo. Isso começou no governo Lula com um documento do Ministério da Saúde em que usou o termo pessoa que pariu, nossa, ao invés de mãe. Isso já foi uma aberração. Um xingamento, né? Exatamente. Agora, eu fico em dúvida o seguinte, eu sou escritora, eu gosto muito da língua portuguesa, então eu vou nos detalhes. Primeiro, vai trocar o termo mãe por parturiente e pai vai ser o quê? Ele não é parturiente, ele não teve um parto, né? Então ele vai ser o quê? Alguma coisa relacionada aí com sêmen? Qual que é o nome que eles vão inventar para o pai? Ou o problema deles é só com as mulheres, realmente? E no documento do Ministério da Saúde também tem um detalhe interessante, porque eles substituem o termo mãe por pessoa que pariu, que aí está sendo substituído o termo mãe por parturiente. E aí fica a pergunta, como é que o pai vai ser chamado, porque ele não é uma parturiente. E aqui substituiu mãe por pessoa que pariu, mas mais à frente no documento destaca a importância do aleitamento materno, recomendando que o bebê receba somente leite materno. Agora, esse leite materno, ele não é um leite da pessoa que pariu, um leite parturiente, vai continuar chamando leite materno. Quer dizer, eles estão querendo... A dominação de qualquer sociedade ou um grupo social sobre o outro, ele é a partir da linguagem. E o que eles estão fazendo aqui é realmente tentando diminuir a importância da maternidade, da família, da mulher, através da linguagem. E aí eles estão tentando forçar uma mudança na linguagem
que não é natural, porque a língua ela é viva, ela muda naturalmente. Mas essa mudança que está sendo proposta por essa agenda woke é uma mudança forçada, é uma mudança, aproveitando o termo aí de parto, né, por fórceps. É uma mudança que a gente não engole. E é uma mudança burra, porque ela muda alguns termos e não muda outros. Então, nós vamos substituir mãe por parturiente, ou mãe por pessoa que pariu, e o leite materno, então, vai chamar como? E quando você usa linguagem neutra, nós tivemos aí recentemente também o caso do hino nacional cantado em linguagem neutra. Não foi cantado em linguagem neutra, foram só 2 palavras, desfiles. O resto, todo o hino nacional, foi cantado normal. Então, assim, não existe essa linguagem neutra, ela não existe. As pessoas que falam essa linguagem, tentam falar essa linguagem neutra, elas falam algumas palavras e outras não. Então, é apenas realmente uma agenda política de dominação de uma ideologia, tentando destruir valores que para nós são caríssimos. Eu sou mãe, eu sou avó. O termo avó também vai mudar, porque as pessoas trans também vão se sentir incomodadas. Chega, não dá mais. E nós, como mulheres, e os homens também que nos assistem, precisamos reagir a tudo isso que está acontecendo. Não dá mais para... a sociedade ocidental ela é tão livre, ela preza tanto a liberdade, que nós deixamos, sim, essa agenda avançar bastante, mas eu acho que já chega. Eu acho que já chegou a hora do basta. Ana, como você falou mesmo, é uma agenda burra. Todo ser que nasce tem uma mãe. Tirar esse nome de qualquer certidão, de qualquer coisa, é apagar a história dessa criança, o direito dessa criança de ter história. E tudo para agradar uma minoria trans. Os trans também têm mães. O mais impressionante, Berenice, é que assim, o STF deve ter mais de 100 mil processos aí para julgar. E fica se metendo em questões polêmicas e sem fundamento, e que pior, né, que afrontam a maior parte dos brasileiros, que somos nós, mulheres. Exatamente, Rose. Tem tanta coisa importante que o Supremo deveria estar analisando nesse momento, né? Processos... Ai, perdão, gente, esse microfone sempre faz isso comigo. Processos de bandidos, de criminosos, né? De traficantes, líderes de facções, enfim... políticos, a exemplo do que nós tivemos ontem, o indiciamento ainda por parte da Polícia Federal, né? Na verdade, não foi ontem foi sábado, foi na sexta-feira. A Polícia Federal indiciou 3 senadores, entre eles o Renan Calheiros. Esse processo está desde 2018, para você ver a morosidade, né? Aí agora sabe lá quantos anos vai ficar no STF, provavelmente até o processo caducar, né? E aí eles falarem, olha, prescreveu. Então, assim, a prioridade, essa agenda woke, ela está cada vez mais forte, e nós temos aqui no Brasil, eu posso chamar de ministros que são considerados praticamente infiltrados ali para trazer essas pautas, esse tipo de processos para prioridade. E destacar que isso está sendo avaliado por uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores. Foi o PT que moveu uma ação para avaliar a possibilidade dessa mudança. E eu compartilho da opinião da Ana, e também achei muito interessante o discurso do ministro Nunes Marques, que disse o seguinte: nós estamos avaliando aqui algo que está incomodando uma minoria, que ofende uma minoria, mas um direito não pode se sobrepor ao outro. Então, e as milhares, né, de mulheres que se sentirão ofendidas por não terem o direito de estarem ali registradas como mãe, né? A exemplo de mim, que vou ser mãe, né, daqui a alguns meses. Então, assim, é algo que mexe com a gente mesmo. Poxa, logo agora que eu vou ser mãe, será que eu nem no documento ali do meu filho, que vai ficar no registro do Sistema Único de Saúde, eu vou ser uma parturiente?
Pelo amor de Deus, eu acho essa palavra tão feia. Todos os programas que eu tô falando desse assunto, parece até um palavrão, né? É igual aquela outra palavra que chama a mulher, assim que ela, né, tem o bebê, chama ela de puérperas. Que nome horroroso. Nossa, gente, eu acho feio demais. Parturiente, puérperas. Ah, tem tanto nome bonito aí pra gente poder, né, exaltar as mães, é um gesto tão bonito você gerar um filho e aí você simplesmente perdeu o direito de ser chamado de mãe porque uma minoria barulhenta quer impor isso a nós. Não, tá errado isso, tá errado. E outra coisa, né, Berenice, a mãe, ela é parturiente num determinado momento, quando ela passa pelo parto. E ela vai ser mãe a vida inteira e não vai ser parturiente a vida inteira. A mesma coisa a questão do puerpério, realmente, até 42 dias depois do nascimento do bebê, a mãe passa pelo estado de puerpério, mas ela não vai persistir nesse estado a vida toda. Agora, mãe, ela vai ser a vida toda. Até as mães que perdem os seus filhos, elas continuam sendo mães, porque mãe é uma coisa muito mais do que física, é uma coisa de alma, é uma coisa de espírito. Então, você veja, e outra coisa, não está na moda, por exemplo, se eu me sinto um abajur, eu tenho que ser tratada como um abajur? Então tá, eu me sinto mãe, aí eu vou ser tratada como parturiente, como pessoa que pariu? Entende? Então, não está na moda esse negócio de que, não, eu tenho que ser tratada de você, Berenice e Rose, vocês têm que me chamar do que eu acho que eu sou. Então, se eu achar que eu sou um gato, vocês têm que reconhecer que eu sou um gato. Essa é a história, assim, né? Exagerando, mas vocês sabem que existe as pessoas que acham que pensam que são animais. Sim. Agora, Sim. eu me sinto mãe e não tenho o direito de ser chamada de mãe. E parturiente, volto a dizer, parturiente é um momento da maternidade, é quando você dá à luz, você pare. Depois disso, você não fica parindo o resto da vida, não. Depois disso, você fica sendo mãe. Você vai dar um leite materno. É uma agenda burra mesmo. Eles não param nem para estudar, nem para pesquisar, nem nada. Podia contratar pelo menos um linguista, alguém da área de linguística, para elaborar alguma coisa mais séria para ser proposta, porque do jeito que está sendo uma coisa muito mal feita e burra. Como se as mulheres não precisassem de coisas mais importantes para serem decididas nesse Supremo Tribunal Federal aí, com a violência aumentando a cada dia mais, principalmente nesse governo. Vamos para o próximo assunto, que também deu o que falar, né? A nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, disse que as acusações de que o ex-ministro Silvio Almeida, seu antecessor, praticou assédio sexual contra diversas mulheres, são reflexo de uma mudança cultural em que as vítimas estão mais à vontade para tornar públicos esse tipo de violência. Mas, meninas, o mais interessante sobre isso é que ela decidiu manter o sigilo desse ocorrido, de tudo o que aconteceu. A minha pergunta primeiro, Berenice, vai ser para a Ana, porque se trata do Código Penal. Ana, o Código Penal protege a intimidade das mulheres que sofrem assédio. Mas será que no caso de pessoas públicas, em cargos de defesa do cidadão, como são os dois ministérios aí, né, da ministra, por outro lado, se as vítimas não se manifestam publicamente, como nesse caso, as outras vítimas, que a maior parte da população vai ter medo de enfrentar isso também? Como elas vão se proteger se há sempre um sigilo sobre essa história? E até mesmo em relação ao agressor, não digo Silvio Almeida, que ainda está investigando, mas de outros agressores também, se fica em sigilo, como as pessoas daquele ambiente vão se proteger dessa pessoa? É interessante que ela vem pautar essa questão do sigilo somente agora, quando o Silvio Almeida, que é uma pessoa do círculo deles de amizade político, né, que foi o acusado. E antes ninguém falava nisso. Nós tivemos vários casos de assédio sexual e de até estupro no país, que foi de figuras famosas, né, médicos famosos,
pessoas ligadas à área de religião e tal, nunca se falou em sigilo, sempre foi francamente, amplamente noticiado o agressor, mesmo antes de uma condenação transitada em julgado. Então, ela vem, essa coisa do sigilo agora, da Macaé, vem travestida de uma preocupação com a mulher, mas, na verdade, é uma proteção ao agressor. Mais uma vez, a agenda do governo Lula desmerecendo o direito das mulheres de se defenderem deste tipo de situação. No caso de uma figura pública e poderosa, como é o caso do Silvio Almeida, e o assédio sexual, ele por si, ele é configurado exatamente porque a pessoa tem algum tipo de poder sobre a vítima, ou um poder emocional, ou um poder hierárquico no trabalho, ou um poder financeiro, ela tem um poder sobre a vítima, por isso que isso caracteriza o assédio sexual, é por isso que a vítima cala e tem medo de se manifestar, né, um professor com a aluna, como foi o caso aí também, e eu, assim, obviamente que ele ainda vai ser julgado, isso vai ser apurado, mas volto a dizer, né, a ministra Aniele não iria se colocar nesta posição se os fatos não fossem realmente relevantes. E junto com ela são várias denúncias, várias alunas. E a questão do sigilo cabe à mulher decidir se ela quer que isso seja levado a público ou não. Não cabe nem à ministra, e nem ao agressor, e nem à autoridade policial. É um direito da mulher manter esse sigilo, porque ela se sente mal e constrangida por ter sido assediada, mas se ela decide levar a público para que aquela pessoa não cometa outros crimes, também é um direito dela. Então, eu acho que a Macaé entra aí agora fazendo um papel muito feio, um papel assim, mais uma vez, o governo Lula, aí representado pela ministra, indo contra as principais, aquilo que interessa às mulheres de cromossomo XX, volto a dizer, as mulheres biológicas estão sendo deixadas de lado por esse governo, e isso deve ser dito em amplo e bom som para que todas nós, que somos maioria da população brasileira, entendamos o que está acontecendo. Berenice, a ministra Aniele tem sido muito cobrada nas redes sociais em relação a isso, principalmente pelo posicionamento dela, por ser mulher, por estar num cargo tão importante, por passar por isso e ficar totalmente em silêncio, ao invés de aproveitar o tema para ajudar outras mulheres, incentivar outras mulheres a falar sobre o assunto. Conta para a gente os bastidores aí de Brasília. Pois é, Rose, eu acredito que tanto esse posicionamento da ministra Aniele, quanto da que agora está substituindo o Silvio Almeida na pasta dos direitos humanos, essa ordem veio de cima. Obviamente veio do presidente Lula, né? Que não quer, que está tentando apagar esse incêndio com o apoio da mídia adestrada, da mídia paga, né? Que teve que tocar no assunto naquela semana, mas agora a gente percebe que eles pouco têm falado sobre esse assunto. A ideia é que as pessoas esqueçam mesmo, olha, não vamos mexer mais nisso, porque é aquela história, né? Quanto mais mexe, mais fede. Então, como a Ana disse, uma medida como essa ela é tomada no sentido de proteger as possíveis vítimas, mas acaba protegendo também e principalmente o agressor, né, a pessoa que cometeu supostamente esses assédios. E a gente fala supostamente porque no jornalismo a gente tem que ter essa cautela, até porque ele ainda não foi julgado e condenado, mas os indícios são muito grandes, né? A materialidade, melhor dizendo, pelos depoimentos, os relatos de várias vítimas, né? Quando é um caso isolado, tudo bem, mas são vários casos. Várias estudantes, inclusive, antes dele se tornar ministro, criaram coragem agora de denunciar que também foram vítimas do Silvio Almeida.
E é isso, eu acho que essa ministra também que foi colocada no lugar do Silvio Almeida, foi ridículo a forma como eles a colocaram lá. Nem estou entrando no mérito do histórico de crimes que ela cometeu. Eu estou falando porque quando foi para escolher quem vai substituir o Silvio Almeida, eles quiseram fazer uma coisa bonitinha. Vamos escolher uma mulher e negra, né, para poder substituir ele, como se isso fosse abafar toda a escandalosidade. Gente, está passando um carro de som aqui, eu vou voltar para vocês, depois eu volto a comentar desse assunto. Tá, deixa eu completar então isso aí que a Berenice falou. Veja bem, se a ministra Aniele, após sofrer um assédio sexual dentro do governo, que ela não sofreu um assédio sexual por uma pessoa de fora, foi de outro ministro subordinado ao presidente da República. Então, dentro do governo, ela sofre um assédio sexual e ela fica calada por uma pressão hierárquica, supondo que isso possa estar acontecendo, então ela também está sendo vítima de assédio moral. Porque se ela está calada, porque ela está constrangida e não quer tocar no assunto, isso a deixou psicologicamente, foi uma coisa importante, que ela prefere agora ficar mais resguardada, ok. Agora, se passar pela nossa cabeça a possibilidade de que ela está calada, porque ela foi forçada a ficar calada por uma autoridade superior a ela, isso se caracterizaria, a meu ver, com um assédio moral também. Então, mas o dinheiro está caindo na conta, né, Ana? O salário de ministra é alto, eu não duvido nada. Mas é por isso mas é por isso que é assédio, porque ela só faz isso porque ela precisa do dinheiro caindo na conta, ou quer o dinheiro caindo na conta, entendeu? Agora, e também isso não tira dela uma responsabilidade, porque ela não é uma mulher comum na sociedade. Quando a gente, é igual super-herói, né? Quando você acho que é o Homem-Aranha, que alguém fala isso para ele. Quando você tem um poder, você também tem uma responsabilidade. Então, ela, na posição que ela está, ela deveria, sim, concordo com a Rose, com quem está cobrando isso nas redes sociais, colocar o tema para o debate, porque isso fortaleceria muito o debate, isso seria muito importante para a sociedade brasileira nesse momento. Então, ela não é uma mulher comum que está em casa, do lar, ou tem uma profissão comum, uma advogada que tem um escritório, não. Ela é uma ministra de Estado, ela é uma autoridade, é uma pessoa pública, relevante, cuja voz é ouvida. Então, nesse sentido, ela teria, sim, uma responsabilidade com todas nós mulheres de deixar essa pauta mais em evidência ainda nesse momento. Tá certo. Tá certo. Ai, deixa eu só complementar, o carro de som ainda tá aqui me atrapalhando, gente. Mas dá para ouvir, tá tranquilo. Mas é porque assim... Eu não tô ouvindo o carro de som. Não. Ai, que ótimo, então, porque eu tô aqui com a zoeira no meu ouvido. Gente... É o microfone que é bom, ele filtra. Deve ser isso, que bom. Olha só, e eu acho também a esquerda muito unida nesse ponto. Eles podem se matar nos bastidores, mas talvez não seja só pelo salário, pelo cargo de ministra que ela poderia perder, não agora, mas lá na frente, alguma coisa, mas pela ideologia mesmo da esquerda. É como eu disse, a direita deveria aprender nesse sentido, que a gente, às vezes, quando discorda, principalmente as lideranças de direita, né, se pega, eu estou vendo agora no momento o Marçal com Silas Malafaia, a esquerda não, eles se matam ali na salinha de reunião, mas aqui, ó, é um defendendo o outro, pode ter roubado, pode ter assediado, feito o que for, mas publicamente ele é um segurando a bomba do outro, é desse jeito, é incrível. Verdade. Bom, como a Berenice estava falando aí, vamos falar agora das eleições de São Paulo, né? Segundo aí as últimas pesquisas que a gente tem acompanhado, os 3 candidatos estão tecnicamente empatados. E no meio disso tudo, 3 candidatos que a gente diz é Boulos, Nunes e Marçal. E no meio disso tudo, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro mandou um recado para Pablo Marçal. Vamos ver o vídeo agora?
Vamos dar uma olhada aí no que o Bolsonaro Ele falou. tem tudo para a inteligência que tem. Ter paciência, né? Não partir para arranjar inimigos de qualquer lugar. Até chegar o dia. Hoje eu vejo ele, muita gente tem uma paixão, né? Aquela paixão de verão. Você apaixonou por ele, a forma de falar, quando ele bate na imprensa. Realmente, a imprensa merece, em grande parte, aquelas pessoas já conhecidas, a forma como ele conversa com a imprensa. Isso aí, eu fico feliz, tá? Quando ele dá uma enquadrada na imprensa. Mas exagera em alguns momentos. E esse exagero, tá? Até vai por descrédito para ele. Ele tem tudo para atingir o objetivo dele. E aí, hein, Ana, o que você acha aí desse recado? Então, vamos começar com o que a Berenice falou Tá aqui. tá demais. Eu tenho acompanhado tudo, todas as redes, tudo, tá? Olha, eu sou de Minas, né? Sou de Belo Horizonte, mas eu confesso para você que eu tô assim louca com a eleição de São Paulo. Realmente está sendo um espetáculo à parte. Isso que a Berenice falou é muito sério na direita, né? Quer dizer, a gente lava a roupa suja em público, e isso aí tem que mudar, né? Eu acho que as nossas lideranças, todas elas, mas em especial o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é, sem dúvida, um grande catalisador da direita, tem toda a minha admiração, mas precisa, partindo dele, com os filhos dele, evitar lavar essa roupa suja em público, não é? Agora, com relação ao Marçal, o que eu penso é o seguinte, eu não vejo Silas Malafaia, os filhos do Bolsonaro, nem o próprio presidente Jair Bolsonaro, dando palpite na campanha do Boulos, dando palpite na campanha da Marina, da Tabata. Eu acho que a Marina devia ser mais cautelosa. Eu acho que a Tabata devia fazer isso. Acho que o Boulos devia fazer aquilo. Não vejo. Eu vejo eles dando palpite na campanha do Marçal, por quê? Porque o Marçal está incomodando, né? E ele é um outsider que surge. E, na verdade, eu tomei conhecimento do Marçal em dezembro do ano passado. E eu assisti, por coincidência, uma palestra dele, em que, durante essa palestra, ele disse, com todas as letras, que se não tivesse um candidato, isso em dezembro de 2023, se não tivesse um candidato para derrotar Boulos, porque naquela época ele já falava que o Nunes não servia, na visão dele, ele seria candidato a prefeito de São Paulo. Eu, na época, não dei muita importância para isso, não é uma pessoa da política, não pontuava em pesquisas nem nada, mas eu já ouvia ele falar isso na época. Eu também não sei dizer se o candidato que ele entende que seria adequado fosse o Ricardo Salles ou fosse um outro. O fato é que, quando definem os candidatos a prefeito de São Paulo, ali para março, se não me engano, e que ele lança a candidatura dele, gente, todo mundo, todo brasileiro, todo cidadão tem direito de se candidatar ao cargo que ele quiser. O Pablo Marçal está exercendo um direito constitucional. Ele encontrou um partido que aceitou essa candidatura e ele é candidato. A rusga dele, por exemplo, com o Silas Malafaia, porque ele chegou na manifestação, não sei se atrasado, se subiu, não pôde subir no caminhão, não sei se pôde, se não pôde, se é mentira, se não é. O fato é que a pessoa está em campanha, e a rua era pública, ali tinha uma parcela significativa da população que ele, como candidato, entende que era eleitor dele, todo o direito de ir. Entendeu? Então, assim, eu acho que a direita tem que pôr um pouco o pé no chão. Eu tenho o maior respeito pelo presidente Jair Bolsonaro, mas quando ele era candidato em 2018, também teve muita gente que disse que era para ele parar, que ele não ia conseguir, que ele estava fazendo errado, que ele era exagerado, e ele foi até o fim e se elegeu brilhantemente presidente da República. Então, Pablo Marçal tem todo o direito de ser candidato e fazer a campanha da forma que ele achar que é melhor. E quem não está apoiando Pablo Marçal, eu não entendo por que está dando palpite na campanha do Pablo Marçal, entende? Está dando palpite só na campanha dele, nas outras não está dando palpite. Então, seja Bolsonaro, seja quem quer que for, deixa a pessoa ser candidata, é porque está incomodando. E dia 6 a gente vai ver aí o resultado de toda essa corrida eleitoral magnífica que eu estou adorando. Berenice, como você estava falando aí, o Silas Malafaia passou vergonha
no crédito, no débito, no Pix, porque ele foi muito criticado. Mais de 90% dos seguidores dele nas redes sociais, no Instagram, que eu estava percebendo, criticaram essa postura, e uma postura extremamente agressiva, né? Como outro fator que me chamou muito a atenção é quando o Ricardo Salles tentou sair candidato e foi negado a ele esse direito aí pelo partido. Dizia-se que São Paulo não tinha eleitores para essa direita, para a direita conservadora, né? Que era mais um centro-direita. Daí o apoio a Ricardo Nunes, mas o que nós estamos vendo é uma coisa totalmente diferente, até animadora. Eu vou falar para você, eu tenho desde o começo acompanhado até as propostas, e eles sempre diziam que o Marçal não tinha proposta. O Marçal sempre teve propostas. Uma das coisas que eu mais gosto dele é em relação à educação. Ele me chamou muito mais a atenção as propostas dele sobre educação do que da Tabata, que veio aí desse meio de educação. Outra coisa que me chama muito a atenção no Pablo Marçal, que eu gosto muito, é que eu nunca vi, assim, acho que tirando o Bolsonaro, mas um político que chamasse tanto a atenção de jovens. Mas há muito tempo eu não via. De adolescentes, o Bolsonaro chamou muitas crianças, né? Mas adolescentes que querem estudar, que querem crescer, que estão vendo essa oportunidade. Eu tenho visto alguns vídeos dele que eu falei, gente, tudo na fase escolar, 15 anos, 16, 14, povo enlouquecido. Então, assim, as pessoas estão com esperança, isso é muito lindo de ver. E, como a Ana disse, eles deviam estar batendo na esquerda, aí no Boulos. Cadê? Que ninguém bate no Boulos, da Atena também, que a gente sabe que é tucano, é centro-esquerda, entendeu? Então, o que você acha disso tudo, Berenice? Ai, gente, é tanta coisa e ao mesmo tempo me dá preguiça, assim, porque, olha, eu concordo com vocês. Eu queria que tanto o Bolsonaro quanto o Silas fossem leões, como estão sendo agora, na hora de ser defendida a candidatura do Ricardo Salles, deixaram acontecer. Tudo isso está acontecendo por culpa do presidente do PL, essa divisão na direita, né, do Valdemar da Costa Neto. É por isso que está essa divisão, que não é boa para ninguém. Existe uma grande expectativa em torno do Marçal para que ele se torne prefeito, como a Rose fala, né? Eu acho que ele vai ser bom prefeito. Eu espero que, se isso realmente se concretizar, ele não nos decepcione, né? Como Dória. Como Dória, porque, assim, projeto, papel, é tudo muito bonito. Ele sabe, ele é um excelente comunicador. Na internet, ele é um furacão. Isso se assemelha até ao que elegeu Jair Bolsonaro em 2018, só que diferente do Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro, naquela época, porque era o único meio em que ele aparecia, mas o Marçal ele tem pouco tempo de TV e ele sabe fazer muito bem isso, esse engajamento na internet. Agora, em relação ao posicionamento ali do Bolsonaro, ele está defendendo o Nunes, foi um acordo, né, feito, e parece que agora as pesquisas, que eu não confio nessas pesquisas, estão querendo mostrar que o lance da cadeirada acabou sendo visto de forma negativa pelas pessoas, e eu acho que pode ser você acha que tem um pouco de ciumeira? Você acha que tem um pouco de ciumeira ali? Ciúmes também. É o poder, né, Rose? Nós estamos falando da Prefeitura de São Paulo. É o poder, né? Ninguém quer perder o poder. E dizem mais, e eu também concordo, que se o Marçal for um bom prefeito, ele não vai vir para senador em 2026, ele vai vir para presidente. Imagina, Bolsonaro está inelegível nesse momento. Eu não estou dizendo que eu quero que isso aconteça, não. Eu quero muito que o Bolsonaro até 26 volte a concorrer, possa pleitear e vai ganhar sem dúvida para presidente. Mas tudo pode acontecer nesse cenário. E aí, a gente já está tendo um exemplo que diziam, se ele indicar o Caramelo, a gente vota. Agora, ninguém está indo por essa história, não, do Ricardo Nunes, gente. Né? A direita está dividida. Eu ia falar isso, ao mesmo tempo que a gente comentou aqui, né, que a direita lava a roupa suja em público,
Por outro lado, eu acho que a gente tem uma diferença da esquerda que é muito interessante, que nós estamos vendo aí. O eleitor da direita não tem dono. Ele não tem dono. O presidente Jair Bolsonaro é hoje a nossa principal liderança, sem dúvida nenhuma, fez história, está fazendo história, ele é o movimento, ele já transcendeu a pessoa dele, né? O bolsonarismo transcende já a pessoa do Jair Bolsonaro, então, assim, inegável o valor dele, todo o meu respeito, mas o eleitor de direita está mostrando que ele não tem dono, ele continua apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele não está apoiando o candidato indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque ele entende que essa escolha não foi adequada e que existe uma outra opção que talvez seja mais interessante. E com relação a essa questão das redes sociais, veja bem, gente, eu quero aqui deixar claro que eu nem voto em São Paulo, tá? Eu gosto desse burburinho, dessa efervescência, porque eu acho que isso faz bem, porque está todo mundo falando de política, então faz todo mundo refletir, então de toda forma eu acho que todo mundo já sai ganhando, a sociedade sai ganhando só da discussão. Duas coisas, a questão das redes sociais que elegeram Jair Bolsonaro em 2018. Pablo Marçal vem agora na mesma toada, porém com uma diferença que eu acho bastante significativa. O Pablo Marçal é hoje o principal player da internet, é a pessoa que talvez no Brasil saiba mais como que faz para ter alcance na internet. Então, ele dentro da internet, ele não tem hoje uma comparação. E ele trabalha com a programação neurolinguística, e todo mundo, os jornalistas ficam chamando ele de ex-coach para lá, ex-coach para cá, mas a verdade é que a programação neurolinguística realmente está mostrando que o cara tem realmente uma mente privilegiada, que ele tem uma memória, uma capacidade de articulação, de fala, e ele vai em cima das respostas, ele corrige o jornalista, ele, sabe, é uma coisa Mas assim, sabe realmente... que é o principal, na minha opinião? Ele tem tudo isso, concordo com vocês. Ele tem que ter honestidade. Ele tem que ser honesto e humilde. Humildade não é uma característica dele, gente. Nem com quem trata ele bem, ele dá porrada. Eu só espero que ele seja honesto, porque do Jair Bolsonaro eu não tenho dúvida da honestidade dele, até demais. Quando ele fala 4 linhas, nas 4 linhas, tem horas que me dá até raiva, porque às vezes para você brigar com bandido, você não adianta querer fazer da forma certa, igual ele queria lá o estado de sítio, agora está sendo chamado de golpista. Mas honesto ele é. Então eu torço muito para que se o Marçal for prefeito, para que ele seja honesto, né, que ele não faça agora um discurso bonito e depois lá na prática só decepção. É só isso. E o programa está acabando, hein? 57. O mais bacana, o mais bacana disso tudo é que os dois são exemplos de energia de Brasil. E isso que o brasileiro precisa. Toda vez que a gente vê essas pessoas assim, radiantes, por querer trabalho, por querer emprego, por querer crescer, eu acho que os dois passam isso em relação ao nosso país, ao nosso estado. Vamos torcer para tudo dar certo aí, né? Imagina a união dos dois, que poder que ia ser também. Diz o Marçal que após as eleições tudo vai se acalmar, né? Vamos e só mostra, Rose, só para finalizar aqui rapidinho, só mostra que a direita tem muitas lideranças, ao contrário da esquerda, tá? Nós temos o Bolsonaro, temos o Marçal, temos o futuro aí, que é o Nicolas, temos outros muito importantes, e a esquerda fica lá em volta do Lula e uma hora isso vai acabar. E sempre para trás, né? Sempre regredindo aí com essas pautas atrasadíssimas. Bom, nosso tempo acabou. Considerações finais aí, Bê? Só agradecer, foi bom demais estar com vocês, meninas. Domingo que vem estamos de novo aqui juntas às 17 horas. Audiência maravilhosa, deixem o like, isso traz engajamento. E aí o YouTube recomenda o nosso conteúdo até para os esquerdistas desinformados. Então, deixa o like, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp. Mais uma edição do Tá Com Elas. E siga o Fator Político BR também nas redes sociais, viu? Agora no Instagram. Ana, muito obrigada, viu, pela sua participação. Hoje a conversa foi ótima, hein? Eu que agradeço, parafraseando Nicolas Ferreira. O presente pode até ser deles, mas o futuro é nosso. Olha só, é isso aí. Pessoal, nós voltamos domingo que vem a partir das 17 horas. Olha, durante a semana eu e a Berenice estão aqui no Fator Político com muita notícia para vocês, hein?
Beijo, até mais. Tchau, tchau.